a respeito desse assunto, a volta de Jesus. Às vezes, nós assistimos até nos canais de TV, documentários bem sensacionalistas que distorcem a palavra de Deus e falam coisas assim, muito absurdas a respeito da volta de Jesus. E há os oportunistas que aproveitam esse sensacionalismo para ganhar dinheiro. Há uma série de livros transformados em filmes, que tanto os livros como os filmes renderam um bom dinheiro para os autores. Eu não venho ao caso aqui dizer que livros, que filmes são esses, porque, de repente, até eu estou estimulando esse comercialismo, né, que há em torno disso. Agora, também existe outro extremo, que é a alienação em torno da volta de Jesus. Pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar, pessoas que vivem como se Jesus nunca fosse realizar o juízo final, pessoas que vivem como se nunca estarão face a face com Deus para o acerto de contas. Pensam que vão ficar aqui para sempre, que a vida aqui nunca vai terminar. Pensam que esse mundo vai existir para sempre, que Jesus nunca vai voltar. Ou às vezes até dizem, não, eu creio sim, eu creio, mas vivem de maneira completamente diferente. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus é certa. O próprio Senhor Jesus falou que a sua volta é certa. É fato. Assim como ele veio, assim como lá na cruz ele morreu por nós, para nos trazer salvação, assim como ele ressuscitou, e isso causou tanto impacto na história da humanidade, que dividiu-a em antes e depois de Cristo. Assim como tudo isso aconteceu, ele também voltará. E tanto ele voltará que ele anunciou, para nós termos essa certeza, ele anunciou o que vai acontecer, os sinais que atestam que Jesus Cristo realmente vai voltar. Abram suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5 a 13, inicialmente. Jesus e seus discípulos estavam no pátio do templo e os discípulos estavam maravilhados com aquela construção do templo. O rei Herodes havia construído um grande templo para fazer média com os judeus. Já não era mais o templo de Salomão, fora destruído pelos babilônios. Já não era mais o templo reconstruído quando eles retornaram para sua terra após o cativeiro na Babilônia. Agora era um grande, esplendoroso templo construído pelo rei Herodes. E eles olhavam aquelas pedras e estavam maravilhados. Olhavam aquela arquitetura, aquele templo magnífico, majestoso, o tamanho daquelas pedras. Para nós termos ideia, hoje só resta uma pequena parte, um muro de sustentação do pátio,
chamado hoje Muro das Lamentações. Por ali dá para ter uma pálida ideia do que seria o tamanho, a imponência daquele templo. E os judeus tinham um orgulho daquele templo. E os discípulos estavam ali reparando naquilo. E Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos então perguntaram para Jesus: quando isso acontecerá? E Jesus falou não só da destruição de Jerusalém, mas Jesus falou dos sinais que precederiam a sua volta. A destruição daquele templo seria, e, portanto, o primeiro sinal de que Jesus realmente voltaria. E aí ele fala, nesse texto aqui, dos outros sinais da sua volta. Vamos ler, portanto, aqui, a partir do versículo 5 ao 13. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Agora vamos ler versículos 24 a 31. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus apresentou os sinais da sua volta. Portanto, devemos crer que Jesus vai realmente voltar. Primeiro sinal que ele apresentou, já mencionei, a destruição do templo. A destruição de Jerusalém e a destruição do templo.
Ele fala aqui da destruição de Jerusalém, os versículos 14 a 23. Não, pastor, isso aí é a grande tribulação que está por vir, não é não. Às vezes a gente pega interpretações de segunda mão e vai perpetuando essas interpretações sem examinar direitinho o que a Bíblia diz. É a destruição de Jerusalém. O mesmo texto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, mesmo texto, mesmo sermão de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, deixa muito claro que Jesus está falando aqui é da destruição de Jerusalém. Olha aí, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estão nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. É o mesmo sermão de Jesus, agora no Evangelho de Lucas. Esse mesmo sermão de Jesus também está registrado, além do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. E aqui em Lucas fica muito claro que Jesus está falando da destruição de Jerusalém, quando o templo também seria destruído. Meus queridos, isso aconteceu pouco tempo depois. O primeiro sinal da volta de Jesus se cumpriu ainda naquela geração. Jerusalém foi arrasada pelo general Tito, filho do imperador de Roma e que depois também se tornou imperador de Roma. Os judeus fizeram uma grande revolta contra o domínio romano. Eles sitiaram Jerusalém e, quando entraram, num dia de sábado, os judeus foram pegos de surpresa, porque era o dia do sábado, o dia do Senhor, eles não faziam nada, absolutamente nada, nesse dia. Os romanos entraram em Jerusalém, promoveram uma grande matança. Um historiador que estava junto com o exército romano disse que em determinados lugares da cidade de Jerusalém o sangue chegava na canela. Arrasaram a cidade, saquearam todos os tesouros daquele templo, que os judeus se orgulhavam tanto. E sabe o que fizeram com aquele tesouro do templo? Os romanos usaram para financiar a construção do Coliseu romano. E os judeus que sobreviveram a essa matança, eles levaram como escravos para Roma. E esses escravos trabalharam junto com outros escravos na construção do Coliseu romano. Então, o primeiro sinal que Jesus deu de que não ficaria pedra sobre pedra e de que Jerusalém seria terrivelmente assolada. Antes dessa matança, ela ficou sitiada quase 2 anos. Houve fome terrível, houve doença. E tudo isso que Jesus predisse aqui a respeito das dores de Jerusalém, aquela multidão que um dia aclamou Jesus,
Hosana ao filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Mas poucos dias depois, quando Pilatos perguntou: o que farei dele? A respeito de Jesus, ele perguntava, né, para a multidão: o que farei dele? Não vejo nele mal algum. E a multidão o que gritava? Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos insistiu e os sacerdotes disseram: o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Aquela geração que rejeitou a Jesus, que matou a Jesus, viu o seu grande orgulho, o templo, a cidade de que se orgulhavam, onde colocavam a sua fé, destruída. O primeiro sinal que Jesus mencionou da sua volta se cumpriu poucos anos depois de sua morte, de sua ressurreição e retorno ao céu. E é um aviso para nós, meus queridos, que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus vai julgar a todos. E naqueles dias ele já manifestou o seu juízo sobre aquela geração. Aviso para que os pecadores se arrependam de seus pecados, aceitem o perdão que o Senhor Jesus oferece. Ele realmente vai voltar. Outro sinal que o Senhor Jesus Cristo mencionou está aqui no versículo 6. Jesus avisou que viriam muitos usando o nome dele, dizendo: eu sou o Cristo. Enganariam a muitos. Interessante que essa revolta que levou à destruição de Jerusalém foi fomentada por um falso Cristo que apareceu dizendo que era o Messias prometido e que libertaria o povo de Israel do jugo romano. Dizendo: eu sou o Cristo, deem ouvido a mim, nós vamos fazer uma revolta aqui, vamos acabar com os romanos, Deus está comigo, eu sou o Messias prometido. Já naquela época. E ao longo da história, é interessante que muitas pessoas têm aparecido dizendo que era Jesus Cristo reaparecido. Na França, na Idade Média, houve uma seita que dizia que Jesus Cristo estava em pessoa entre eles. Aqui no Brasil tem aquele espertalhão Henrique Cristo, né? Ele fala: porque o Pai me mandou. Um sotaque que ele inventou lá, que não é sotaque israelita coisa nenhuma, não é sotaque de alemão, não é sotaque de russo, sei lá que sotaque é que ele inventou, né? Espertalhão. E interessante que tem quem siga, né? Jesus falou: enganarão a muitos. Tem um outro lá na Europa dizendo que ele é o Cristo, que reencarnou. Veja bem, não é Jesus que voltou, não. Misturando lá com crenças espíritas, dizendo: eu sou o Cristo que reencarnou, lá na Europa, e tem vários seguidores. Ao longo da história têm surgido vários falsos cristos. Jesus colocou isso como sinal da sua volta. Outro sinal que Jesus apresentou: guerras, rumores de guerra, ameaças de guerra, reino se levantando contra reino, nações contra nações, versículos 7 e 8. Quando Jesus falou isso, deve ter soado assim muito absurdo, porque naquela época o mundo estava sob a paz romana, não existiam guerras. Nos dias de Jesus não existiam guerras. O Império Romano impôs a sua paz, uma paz entre aspas, que era uma paz na base do domínio das armas. O Império Romano havia dominado o mundo todo, não havia guerra, o mundo ali em torno do Mediterrâneo. Então, quando Jesus falou haverá guerras, rumores de guerras, devem ter pensado: hã? Mas olha, meus queridos, ainda na época do Império Romano começaram as invasões bárbaras, o Império Romano ruiu, e o mundo de lá para cá vive em guerras cada vez mais.
Nos nossos dias, então, nem se fala. Houve 2 grandes guerras que acabou com quase metade da população da Europa. Essas 2 grandes guerras. Depois houve a chamada Guerra Fria. Vivíamos sob a ameaça do fim do mundo. Bastava um daqueles grandões lá da Rússia ou dos Estados Unidos decidir que havia um arsenal nuclear que era capaz de destruir o mundo mais de 10 vezes. Uma vez só já era suficiente, né? Mas o arsenal nuclear que existia era capaz de destruir o mundo mais de 10 vezes. E hoje, o que é que nós vemos? Muçulmanos fundamentalistas, radicais, fazendo movimentos em seus países, fazendo atentados terroristas. Movimentos étnicos, né? Há determinados países na África e até na Europa que existem várias etnias no mesmo país e eles lutando, guerreando entre si, essas etnias. Uma dessas guerras desmembrou agora o Sudão, em Sudão do Norte e Sudão do Sul. Houve uma guerra civil no Sudão motivado por esses choques de etnias. E está aí nos jornais toda hora, Rússia versus Ucrânia, Europa e Estados Unidos. Colonizaram a Crimeia durante o regime soviético com russos, infiltraram soldados devagarinho e agora anexaram a Crimeia. Está aí essa barril de pólvora, né? Os americanos falam grosso de lá, os russos, aquele Putin com aquela cara fria de gelo dele, né? Não expressa emoção alguma, né? Friamente, nem dá bola, nem liga. E aviões, porta-aviões, tropas, aviões, baterias de mísseis deslocadas para a região pela OTAN, e os russos também, por sua vez, já deslocaram, e essa coisa toda, guerras, rumores de guerras, cada vez acontecendo mais. Jesus avisou que isso aconteceria, como sinal de que ele, de fato, vai voltar. O final do versículo 8 também fala de aumento de calamidades. O final do versículo 8 fala de terremotos em diversos lugares e fomes. Quase 1/3 da população do mundo hoje sofre de fome crônica. Não é aquela história, eu não tenho carne para comer, vou ter que comer ovo. Não, é não ter nem o ovo para comer. É não ter nem refeição diária. Come um dia, no outro não come, no outro também não, aí parece comida aí um tempão, um pouquinho só, e não tem proteína suficiente, desnutrição, fome. 1/3 da população do mundo, com tanta ciência aplicada à agricultura. Israel produz alimentos em abundância no que é deserto, seco. Eles irrigam, eles fertilizam, inventam. Não é falta de recursos. Tanta riqueza, tanto dinheiro no mundo, não é falta de dinheiro, é iniquidade. É descaso, falta de misericórdia dos povos mais ricos com os povos mais pobres, mais atrasados. São povos também, às vezes, que vivem constantemente nessas guerras étnicas que arrasam o país. Jesus avisou dessas calamidades, terremotos, tsunamis cada vez mais frequentes. Já está comprovado que o movimento das placas tectônicas estão se acelerando. E são esses movimentos das placas tectônicas que provocam terremotos, tsunamis, essas coisas todas.
Já está aprovado isso, esse movimento das placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? O interior do mundo é um mar de elementos derretidos. Há uma crosta sólida, resfriada, vamos dizer assim, flutuando em cima disso. São as placas tectônicas. Os continentes aí, o fundo dos mares, né, flutuando em cima disso tudo. Mas essas coisas estão se movimentando. E quando uma choca e atrita com a outra, tem terremoto, tem essa coisa toda. A frequência é cada vez maior. Jesus avisou, como sinal da sua volta, ele vai de fato voltar. Outro sinal que Jesus coloca: perseguição aos crentes. Versículos 9 a 13, Jesus fala que os crentes seriam entregues aos tribunais, açoitados, presos. Jesus diz, no versículo 9, por amor de mim. Simplesmente os que amam a Jesus sendo perseguidos, até fisicamente. E Jesus diz, coisa terrível, que isso até dividiria famílias e haveria familiares entregando os outros por odiarem a Jesus, por desprezarem a Jesus. E ele diz no versículo 13, sereis aborrecidos, sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Crente não deve estranhar quando, sem causa, ele é desprezado, zombado, quando ele vê os seus amigos, de repente, se afastando dele. O crente não deve se estranhar quando é o melhor funcionário da empresa, mas é preterido nas promoções. O crente não deve estranhar, não. Jesus avisou que aconteceria isso, e pior ainda, seríamos perseguidos, seríamos torturados, açoitados e até mortos. Meus queridos, enquanto nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus, cultuando a Deus como igreja, pelo mundo todo, quantos servos de Cristo, quantos cristãos estão sendo perseguidos nessa situação que Jesus falou. E essa tem sido a constante em relação aos cristãos. Por toda a história, desde o início do cristianismo, os cristãos têm sido perseguidos. Nós estamos vivendo hoje, aqui no Brasil, no Ocidente, vamos dizer assim, uma época de exceção. Não estamos sendo perseguidos dessa forma brutal, declarada, que os cristãos sempre foram perseguidos. Mas, meus queridos, em muitos lugares do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos de maneira terrível, e essa perseguição está aumentando cada vez mais. Acompanhe no site da Missão Portas Abertas as notícias. Essa missão procura ajudar os crentes perseguidos, dar apoio para que eles se mantenham firmes na sua fé. As estatísticas mostram isso. A perseguição aos crentes aumenta cada vez mais no mundo. Nós precisamos aproveitar, meus queridos irmãos, para pregar o Evangelho. Nós não sabemos até quando vai durar essa grande oportunidade, essa liberdade que nós estamos gozando no Brasil, e que é recente. Porque na época do Império, um evangélico não podia ser enterrado no cemitério, pelo simples fato de ser evangélico. Um evangélico, uma criança evangélica, não podia estudar nas escolas públicas, nem nas particulares, pelo simples fato de ser um evangélico. Por isso, os evangélicos começaram a fundar colégios e que se tornaram modelos de educação no Brasil.
A igreja que eu pastorei lá em São Paulo, Taubaté, os mais idosos lembravam quando eles iam pregar o evangelho nas praças e a multidão saía e os apedrejava e eles tinham que sair correndo para salvarem suas vidas. Aqui no Brasil, meu sogro chegou a ver queima de Bíblias em praça pública. Meus queridos, é recente essa liberdade que nós temos, essa liberdade religiosa no Brasil. Isso é uma grande bênção. E os primeiros a defenderem a liberdade religiosa foram justamente os precursores dos batistas, os anabatistas, no século XVI. Que bênção a liberdade religiosa! Até quando a teremos? Porque em muitos países do mundo já não há, e os cristãos são duramente perseguidos. Sinal de que Jesus realmente vai voltar, porque Jesus apresentou isso como sinal da sua volta. Outro sinal que Jesus colocou, o evangelho pregado em todas as nações. Jesus diz aqui, versículo 10, que antes da sua volta importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, entre todas as nações. Olha, meus irmãos, nós tivemos um movimento missionário muito grande, século XVIII, século XIX, século XX, ainda estamos tendo um grande movimento missionário. Os batistas brasileiros estão tendo o privilégio de ter centenas de missionários pregando o evangelho por todo o mundo. A transmissão do nosso culto mesmo, de vez em quando chega aqui o relatório, o irmão Márcio manda, e a gente vê, teve uma vez que tinha gente assistindo o nosso culto na China, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Quantos recursos estão disponíveis agora para que o evangelho alcance realmente todos os povos? A obra missionária tem se intensificado. Eu creio que brevemente este outro sinal que Jesus colocou se cumprirá, do evangelho sendo anunciado a todos os povos. Os sinais estão se cumprindo. Começaram a se cumprir naquela geração de Jesus. Versículo 30, Jesus deixou bem claro: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus vai voltar. Ele quis dar provas de que o que ele estava falando era verdade. E ele disse os sinais que aconteceriam da sua volta. Os sinais estão acontecendo. Ninguém deve duvidar. O livro de Apocalipse diz que quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos mortos. Diz que ele fará o juízo final. Diz que fará também nova criação, novos céus, nova terra. Somente os salvos, somente aqueles que se arrependeram de seus pecados, somente aqueles que realmente confiaram em Jesus Cristo como Salvador de todo o coração, habitarão essa nova criação. Além de crer que Jesus vai voltar, você precisa estar preparado para a sua volta. Além de crer que Jesus vai voltar, você precisa estar preparado para a sua volta. Como é que alguém se prepara para a volta de Jesus? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Jesus falando a respeito do juízo de Deus.
Jesus disse o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, quem crê nele, nele Jesus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E naquele dia, Jesus vai proclamar a sentença e aplicá-la definitivamente. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Você precisa realmente crer em Jesus de todo o coração. Crer que Ele é o Filho de Deus, o único Salvador. Colocar toda a sua fé nele para a sua salvação pessoal. Você também precisa se arrepender dos seus pecados. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, apóstolo Pedro aqui está declarando por que aquele dia da volta de Jesus ainda não chegou. Às vezes a gente vê tanta coisa ruim, tanta iniquidade, a gente fica se perguntando, por que Deus não acaba logo com tudo? Por que Deus não faz logo juízo final? Por que Jesus não volta logo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Meu querido amigo, Jesus está te dando oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Porque quando você partir para a eternidade, acabou. Já era, não tem mais oportunidade. Deus é misericordioso, Deus é bom. Cada dia que nós acordamos, Ele está lhe dando uma nova oportunidade para que você se arrependa, para que você creia em Jesus, se arrependa de seus pecados. E é por isso que Ele ainda não fez o juízo final, é por isso que Jesus ainda não voltou. Deus sabe que ainda há muitos, em cada geração, para se arrependerem de seus pecados, e Deus está dando oportunidade. Você estará preparado para a volta de Jesus, crendo realmente em Jesus Cristo como Salvador e se arrependendo dos seus pecados. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso, não. Arrependimento é desejo sincero de mudança. Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas eu estou realmente arrependido. Eu não quero ser mais esse pecador. Eu não quero mais pecar contra Deus. Eu quero que a minha natureza seja transformada por Ti, Senhor Jesus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. E a Bíblia deixa muito claro, se você quer estar preparado para a volta de Jesus, você precisa fazer isso. Crer em Jesus Cristo de todo o seu coração e arrepender-se de seus pecados. Você já fez isso? Ah, pastor, mas eu estou sempre na igreja, eu já frequento igreja. Isso é outra conversa. Nada a ver. Jesus, quando voltar, não quer saber se você vivia na igreja, se você era frequentador de igreja, quantos anos você frequentava a igreja. Jesus, quando voltar, Ele quer saber se você realmente creu e se você, de fato, se arrependeu. Faça isso. Deixe Jesus entrar no seu coração, transformá-lo, fazer de você realmente uma nova criatura, perdoar os seus pecados e dar a certeza da vida eterna no céu. E nós que já somos crentes em Cristo, nós que já fizemos isso, como é que aguardamos a volta de Jesus? Como é que estamos preparados para a volta de Jesus? Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículos 45, 46. Mateus 24, versículos 45, 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Jesus aqui está falando também da sua volta e está comparando aquele servo que recebeu tarefas do seu Senhor. E quando o seu Senhor voltar, o encontra servindo fielmente. É isso que Deus deseja de nós, que já entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar servindo fielmente, realizando a missão que Ele deixou para nós, em obediência a Ele. Meu querido, tome a sua decisão agora, abaixa a sua cabeça. Você precisa ter seguro de vida, verdadeiro, para a eternidade, que só Jesus Cristo dá. Toma a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Amigo, não saia sem Cristo no coração, dentro do seu coração.